WAARGHGHAZGHKULL. Descendo sobre os planetas como uma avalanche de pura violência, WAARGHGHAZGHKULL deixa para trás um rastro de destruição e devastação. É uma cruzada orc que ameaça se espalhar por toda a galáxia, esmagando tudo o que estiver em seu caminho. Todos os orcs são violentos e bárbaros, mas há um entre suas incontáveis massas que é temido acima de todos os outros. Mais que um senhor da guerra, ele se autodenomina profeta dos próprios deuses orcs. Ele é a grande encarnação verde de toda a força brutal de Gork, o mais beligerante e feroz de todos eles. Ele também ostenta a astúcia engenhosa de Mork, pois ninguém é mais astuto ou faz planos de guerra mais engenhosos do que ele. Ele é o senhor supremo da maior cruzada dos Peleverdes dos últimos tempos, com marés de orcs sob seu comando. Ele é Ghazghul Magurok Traka, e quando ele avança para a batalha, toda a galáxia estremece. Esta entrada contém os detalhes do esplendor selvagem da força de invasão orc mais famosa que já conquistou um planeta, WAARGHGHAZGHKULL. Enfrentar uma horda orc que se aproxima é algo assustador. Mas se esses peles verdes fazem parte do Wag Ghazghul, eles se tornam ainda mais formidáveis. Além da fúria implacável de seus ataques e da tecnologia rude, mas eficaz, que muitos orcs possuem, aqueles que estão na força de Ghazghul trazem algo a mais. Eles empregam uma astúcia tática incomparável, engenhocas únicas criadas pelo gênio mecânico Orquimedes, e um tipo de energia Wag fanática como nenhuma outra. O Guerreiro Supremo, como a raça guerreira mais numerosa da galáxia, há muito se diz que, se os orcs algum dia se unirem, eles esmagariam todos os chamados povos civilizados da galáxia. Agora, à medida que a hora se torna sombria, o dia do juízo deles se aproxima. A cada passo esmagador de suas grandes botas de metal, o senhor da guerra Orc Ghazghul Traka se aproxima de tornar aquela terrível previsão realidade. No 41º milênio e ao longo de toda a história, os brutais orcs frequentemente foram subestimados pelas outras raças poderosas da galáxia. Embora todos tenham aprendido a temer o poder destrutivo das cruzadas migratórias dos Pele Verde, esses eventos são vistos como temporários. Eles varrem alguns sistemas antes de estagnar sua maré de avanço, enfraquecendo e, por fim, recuando. Assim, acabam sendo apenas uma nota de rodapé na história de outra raça. No entanto, a guerra liderada por Ghazghul Traka é diferente. Nesta guerra, o chefe é o orc mais perigoso vivo. Sua poderosa Cruzada Verde não é só um destruidor de planetas, mas uma invasão que abalará as fundações da galáxia em uma guerra por dominação total. Como raça, os orcs não são presos à história. Eles não reverenciam o passado nem o registram de nenhuma forma. Os Peles Verdes são criaturas que vivem no aqui e agora. É isso que faz do Orc Ghazghul Magurok Traka tão perigoso. Ele tem visão não só para o presente, mas para o passado e, mais importante ainda, para o futuro. Afinal, ele não é um mero orc, mas sim o profeta vivo dos deuses Orcs, Gork e Mork. Ghazghul é o poderoso instrumento de destruição deles, tornado realidade. Quando o Império da Humanidade encontrou Ghazghul pela primeira vez, seus líderes acharam que ele era igual aos outros senhores da Guerra Orc. Talvez fosse maior e mais forte que a maioria, mas nada além disso. Após várias batalhas, eles relutantemente admitiram que Ghazghul possuía uma astúcia mais animalesca do que a demonstrada pelos outros líderes de sua raça selvagem. Mesmo assim, davam pouca credibilidade a ele. Muito poucos de seus antagonistas humanos começaram a compreender a magnitude da ambição de Ghazghul. Mas só na época da terceira batalha por Armageddon é que perceberam que esta era uma War Orc, além de qualquer outra que já haviam enfrentado. Aqueles oponentes que subestimaram Ghazghul só o fazem uma vez, pois raramente sobrevivem ao contato com o Senhor da Guerra. Os poucos que têm a sorte de escapar falam de um poder bruto e exércitos incontáveis, todos guiados pela mesma grande visão.
Ao contrário de outros orcs, Ghazghul demonstrou uma habilidade notável de aprender com seus fracassos. A cada luta ele fica mais forte e astuto. Com o tempo, ele aprimorou suas táticas, desenvolvendo novas estratégias a partir de experiências em batalhas anteriores. Ainda mais ameaçador para seus inimigos, Ghazghul desenvolveu a capacidade de experimentar, de testar novos conceitos para aprimorá-los ainda mais. Se as vozes que Ghazghul ouve em sua cabeça são realmente de Gork e Mork, ninguém sabe. O que não se pode negar, no entanto, é que o astuto orc parece ter alguma habilidade premonitória. Vez após vez, o Senhor da Guerra Orc aparece exatamente no lugar certo, na hora certa. Ghazghul provou ser um mestre estrategista, o maior de sua espécie. Ele supera seus inimigos, atropela seus ataques e desvia de armadilhas cuidadosamente preparadas como se as antecipasse de antemão. Em suas longas campanhas, Ghazghul mostrou ser um organizador magistral, cujos ataques preparados rivalizam com os planos de batalha meticulosos do Extramilitarum. Nada em Ghazghul é taticamente preso a métodos antigos. Ele é um inovador e oportunista astuto, sempre pronto para mover tropas e explorar qualquer fraqueza repentina do oponente. E não há combatentes mais brutais, mais alegres no ato de esmagar seus inimigos do que os barulhentos e amantes da batalha, guerreiros da guerra. Ghazghul. Como algumas das mentes táticas mais brilhantes do Império já aprenderam, Ghazghul é páreo ou até superior a eles em estratégia. Mas as notícias são ainda piores para quem ousa se opor à onda verde que se aproxima. As hordas de Ghazghul crescem em número e habilidade, e ele reúne todos sob seu comando. Não apenas seguidores sem mente, ansiosos para cumprir suas ordens, mas também poderosos senhores da guerra que não se curvariam diante do domínio de nenhum outro orc, exceto o de Ghazghul. Confiante em sua própria superioridade incomparável, Ghazghul evitou uma armadilha comum entre os de pele verde, a de tentar fazer tudo sozinho. Outros senhores da guerra sentem que devem sempre liderar na linha de frente, comandando todos os ataques, enquanto mantêm um olhar tão atento sobre seus próprios tenentes quanto sobre o inimigo. No fim, é um desastre pessoal para um senhor da guerra ser superado por qualquer subordinado. Em contraste, a autoridade de Ghazghul é tão absoluta que ele não precisa demonstrar tal cautela. Em vez disso, ele astutamente posiciona suas forças onde seus talentos são melhor aproveitados, exemplificando seu velho lema: não peça que um velocista faça o trabalho de uma tropa de destruição. Devido à habilidade estratégica de Ghazghul, sua capacidade de adaptação e a força pura de seu caráter, ele agora lidera a maior força de pele verdes vista em milênios. Esta WA está pronta não apenas para devastar alguns planetas ou esmagar um ou dois sistemas estelares. Ela está em rota para conquistar toda a galáxia. Ascensão ao poder. No final do 41º milênio, o nome de Ghazghul é sussurrado com medo em muitas línguas alienígenas, um nome sinônimo de terror por toda a galáxia. Nem sempre foi assim. O maior senhor da guerra, Orc, iniciou sua ascensão à infâmia como mais um guerreiro Orc lutando em um mundo esquecido. Na extremidade do segmento solar, encontra-se um orbe agora congelado, que já foi um planeta esporadicamente povoado de Urk. Sua história foi em grande parte esquecida, enterrada sob sucessivas invasões. Ela foi inicialmente chamada Urocleas, fundada por uma frota de exploração de terror na Idade das Trevas da tecnologia. Ela fazia parte do sistema estelar Zorniano, e as marés da dobra fluíam fortemente até esse ponto, tornando-o um excelente centro. A humanidade prosperou em Euroclias, mundo rico em minerais, e em 100 anos as colônias viraram cidades prósperas e portos espaciais movimentados. Sem dúvida, foi a luz e a atividade que atraíram os orcs. Eles devastaram Euroclias como um incêndio descontrolado. Eles destruíram tudo antes de sumirem em sua grande frota de sucata, navegando pela disformidade em busca de novas conquistas. Como é de costume deles, porém, os peles verdes deixaram inadvertidamente rastros de seus esporos, e um dia eles voltariam a surgir. Com o fluxo da disformidade, era certo que raças espaciais reencontrariam o sistema habitável de Zornian. Entre períodos de esterilidade, o mundo tornou-se um posto avançado, Eldar, lar de um grupo de Spindorianos e de uma Toca Crud.
Às vezes, esporos de orc adormecidos surgiam, formando enxames de peles verdes em cantos secretos do planeta. Só na época da Grande Cruzada que a humanidade retornou novamente em força. Foi a Legião de Fuzileiros Espaciais, Anjo Negro, que limpou o planeta de suas formas de vida e novamente fincou a bandeira da humanidade sobre ele. Mais uma vez, o planeta foi chamado de Urocleus. Por mais de 2000 anos, a humanidade minerou, construiu altas cidades e portos espaciais ligados às suas luas gêmeas. Pequenos ataques de Xenos ocorreram, mas só no meio do milênio 32 que a Grande Guerra dos Pele Verde varreu o sistema. Foi o maior ataque de orcs já registrado contra o Império, com dezenas de invasões devastando todos os 5 segmentuns. O sistema zorniano logo caiu para os orcs e Orocleus foi tomada pelos Pele Verde. Os últimos sobreviventes daquele mundo embarcaram no cargueiro estelar Domínio e fugiram para a instável disformidade. As marés da disformidade mudaram, tornando o sistema zorniano menos acessível. Assim começou um longo período de estagnação para os orcs. Por quase 8.000 anos, Orócleos, renomeado para Urk, foi um campo de batalha para tribos de pele verde em guerra. No início, eles lutavam sobre as ruínas das cidades elevadas, brigando pelo melhor saque. Essas batalhas se degradaram, assim como as pilhas de pilhagem pelas quais lutavam. Com o passar dos milênios, as guerras continuaram. Nenhum líder conseguiu unir mais que poucas tribos ou clãs. Assim, o equilíbrio de miséria virou o modo de vida. Pequenos grupos de orcs brigavam entre si por uma pilha cada vez menor de sucata e máquinas abandonadas. E foi nesse ciclo sombrio de violência fútil que Ghazghkull nasceu. Um caminho estranho para a grandeza. Em uma curiosa reviravolta do destino, o Império da Humanidade pode ter tido um papel inesperado na criação do orc mais formidável desta era, e talvez de todos os tempos. Após anos combatendo orcs e vigiando sistemas periféricos, o Império percebeu que nas condições certas, até mesmo poucos orcs podiam se multiplicar rapidamente. A ascensão de um senhor da guerra pode unir clãs rivais e liberar esporos em massa. Se essa reunião crescesse o suficiente, ela funcionaria como um farol para os orcs em planetas próximos, atraindo-os para uma migração em massa que aumentava com uma intensidade assustadora. Em menos de uma década terrana, os orcs poderiam passar de um incômodo menor para a espécie dominante do mundo. O Império percebeu que, ao detectar e combater precocemente uma guerra em ascensão, é possível derrotar e dispersar os orcs com custo mínimo. Em sistemas infestados por peles verdes, vários postos de observação são instalados. No sistema zorniano, os Anjos Negros criaram estações de monitoramento coordenadas por um santuário de comando em uma área árida e montanhosa de Irk. Esse centro frequentemente enviava varreduras e dados para as naves próximas aos Anjos Negros. Assim, os números dos Greenskins eram controlados e os Anjos Negros monitoravam as populações humanas selvagens do sistema, pois eles estavam sempre à procura de novos planetas de recrutamento de onde pudessem extrair guerreiros testados em batalha. Curiosamente, essa estação de monitoramento foi quem disse isso. Ghazghkull, em sua jornada para a grandeza, o jovem guerreiro Ghazghkull era um soldado em um bando de guerra Goth que participou de um ataque ao santuário de comando dos fuzileiros espaciais. Embora estivesse escondido no topo de um penhasco remoto da montanha de Irkut, não estava seguro dos orcs. Sempre em busca de sucata, os Pele Verde descobriram a base secreta e tentaram desmontá-la, acionando os sistemas de autodefesa da base. Durante a investida inicial para conquistar a base, Ghazghkull foi atingido na cabeça por um projétil de bolter, um disparo que pulverizou uma grande parte de seu crânio e transformou uma porção considerável de seu cérebro em pura massa. Era bem possível que um jovem e profundamente ensanguentado Ghazghkull tivesse sido deixado para morrer ali mesmo, mas por duas circunstâncias, Ghazghkull se levantou novamente. Um sinal de resistência e determinação que qualquer Goth respeitava. Além disso, era amplamente conhecido que um certo Painboy Deathskull, adulto, estava pagando aqueles que lhe traziam material fresco para trabalhar. Os pássaros carniceiros não se alimentaram de Ghazghkull naquele dia, pois sua própria gangue o guiou adiante. Ele estava cambaleando e precisou segurar seus miolos sangrando com as mãos. Eles chegaram ao posto avançado dos crânios da morte, Rust Spike.
Lá, sua própria gangue trocou Gazgul por Mad Dog Grotznik pela soma total de 3 dentes e um novo cutelo, Mad Dog Grotznik. Em seu planeta natal, Urk, Mad Dog Grotznik havia ganhado bastante reputação. Como todo Painboy, ele tinha uma fascinação por colocar as mãos na massa. No entanto, ele era tão ansioso para experimentar que detestava esperar por pacientes dispostos. Era bem conhecido que o Doutor Maluco pagaria para que pacientes desavisados ou inconscientes fossem entregues a ele, desde que ele recebesse parte da ação. O Senhor da Guerra de Grotznik, Gregmek, o líder dos Death Skulls da região, fazia vista grossa para o hábito de Grotznik de aceitar esses trabalhos vindos de fora do clã. Isso por 2 motivos. Primeiro, muitos dos pacientes de Grotznik acabavam pegando um caso grave de morte, então o trabalho dele raramente ajudava qualquer outro clã. Em segundo lugar, e talvez mais importante, os implantes ópticos biônicos de Gregmek, instalados por Grotznik, não funcionavam. Isso queria dizer que o Senhor da Guerra era cego de um olho e frequentemente perdia detalhes. E foi assim que o Dr. Louco Grotznik ficou sem ser observado enquanto operava um jovem guerreiro Goth gravemente ferido chamado Gazgul. Após 2 horas ensanguentadas, o trabalho estava feito. Se foi a mexida do Grotznik no cérebro do Gazgul, a inclusão acidental de um objeto estranho em sua cabeça ou pura confiança, depois da operação, Gazgul nunca mais foi o mesmo. Mais tarde, quando ficou claro que Gazgul estava avançando rumo à grandeza, o garoto da dor fez questão de assumir todo o crédito. Na verdade, quando se espalhou a notícia de que Gazgul podia canalizar os desejos divinos dos deuses orcs, Grotznik tinha longas filas dos nobres mais ricos esperando do lado de fora da sua tenda, pedindo pelo especial do Gazgul. As grandes visões verdes. Gazgul saiu do seu transe imediatamente depois que o Dr. Maluco Grotznik realizou sua operação crucial. O despertar dele surpreendeu a todos, até Grotznik. Ele trocou parte do crânio e cérebro do guerreiro Goth por componentes biônicos, fios e tendões de squig, fixando tudo com placas de adamantium e rebites. Mais espanto se seguiu. Gazgul conseguia enxergar com mais clareza do que jamais tinha visto antes. Isso pouco tinha a ver com sua visão, ou o novo olho biônico, que na verdade vivia fora de foco. Na verdade, pela primeira vez em sua curta vida, Gazgul acordou com uma visão totalmente nova. Era seu destino reunir toda a Orquidon e liderá-los na maior guerra de todos os tempos. Agora ele acreditava que estava em contato direto com Gork e Mork, os grandes deuses verdes dos orcs. E Gazgul percebeu que havia sido escolhido como uma encarnação viva dos desejos divinos deles. Eles queriam que ele liderasse o caminho para as maiores batalhas da galáxia. O primeiro a cair sob o calcanhar de ferro de Gazgul foi o Senhor da Guerra dos Death Skull, Gregmek. Gazgul tinha acabado de sair da tenda imunda do Dr. Maluco Grotznik e ainda estava esfregando sua cabeça brilhante, revestida de adamantium. Ao se aproximar pela rua entre as cabanas de zinco do posto avançado decadente dos Death Skull, Gregmek exigiu saber o que um Goth fazia ali, dentro dos limites de Ferrugem Pico. Atrás de Gregmek, seu séquito de chefes avançou, antecipando um pouco de diversão. Sem se intimidar com a enorme arma improvisada do Senhor da Guerra dos Crânios da Morte, Gazgul avançou. Punhos nodosos, cerrados. Gregmek esperava exatamente esse tipo de movimento de um Goth e abriu fogo. Cada cano de sua arma personalizada começou a disparar. O ar se encheu de projéteis voando e do brilho de meia dúzia de bocas de armas, emitindo flashes de luz ofuscantes. Talvez fosse um sinal de Gork, ou possivelmente de Mork, um toque de intervenção divina para salvar o lucro deles. Pois, embora explosões florescessem aos seus pés e balas traçassem padrões ao seu lado, Gazgul avançava ileso. Os únicos sons eram os cartuchos vazios caindo no chão. O zumbido giratório, alimentadores de munição vazios, alguns cliques desesperados de gatilho, o passo pesado de botas de ferro e, finalmente, um rangido enferrujado da mandíbula de ferro de Gregmek se abrindo. Tão selvagem foi a surra que Gazgul deu com as próprias mãos que as gangues de Gregmek comemoraram apesar de si mesmas. A cabeçada desferida pelo crânio recém-armado de Gazgul terminou o trabalho com um estrondo retumbante.
Sobre o corpo esmagado do inimigo, Ghazghul declarou que aquilo era só o começo. Ele declarou aos espectadores surpresos ser o profeta de Gork e Mork. E além disso, sua voz potente rugiu que, se alguém quisesse receber um pouco da devastação que ele acabara de causar ao antigo senhor da guerra deles, podia avançar um de cada vez ou todos juntos. Ele não se importava. Após mais uma hora de combate intenso, uma batalha na qual Ghazghul não sofreu mais do que um arranhão, ele assumiu como legítimo governante de Ferrugem e Espigão. Embora fosse difícil enxergar muito com seus rostos machucados e ensanguentados, parecia aos seus novos seguidores que Ghazghul crescia diante de seus olhos. Irk unido. Ao esmagar as tribos ao alcance de sua nova fortaleza, Ghazghul começou a aumentar sua horda. Além dos Death Skulls, que seguiam Dragmek, várias gangues Goth estavam sob comando do jovem senhor da guerra. À medida que as histórias dos feitos de Ghazghul circulavam pelas vilas de Sucata e fortalezas improvisadas de Irk, os orcs começaram a deixar suas tribos e seguir para Rustpike. Quer fazer parte de algo maior do que suas bandos miseráveis brigando pelo mesmo ferro velho? Eles queriam ir para a guerra com esse novo chefe, que dizia conversar com Gork e Mork e afirmava que um dia encontrariam alvos mais valiosos. Logo, Rustpike ficou tão lotada que era impossível cuspir e acertar o chão. Então Ghazghul foi para o oeste. Foi na planície rachada do Grande Deserto que Ghazghul encontrou seu primeiro contratempo. Ele havia entrado no território dos Bad Moons, o clã mais rico e invejado da região. O líder dos Bad Moons era o chefe de guerra Snazdaka, e ninguém podia igualar a combinação de poder de fogo e mobilidade. Essa era a brigada de Battle Wagons amarelos dele. Quando Snazdaka viu as hordas de Ghazghul marchando por suas terras, ele ordenou que seu totem fosse erguido e as tendas desmontadas. Antes que um bando de pequenos jogasse um grote rebelde fora, a tribo já se movia. Nas escaramuças em movimento que se seguiram, Snazdaka e seus rapazes sempre conseguiam lançar algumas granadas nas hordas de Ghazghul antes de fugir. Fora do alcance de retaliação, Ghazghul já havia provado suas habilidades superiores de luta, dominando, espancando e derrotando todos que ousaram desafiá-lo ou enfrentá-lo. Agora, porém, ele enfrentava uma batalha de inteligência e táticas. Aqui também, o aspirante a senhor da guerra não apenas demonstraria sua superioridade, mas também aquele tipo de brutalidade teatral que faz os orcs socarem o ar com os punhos e soltarem gritos estrondosos de comemoração. Em poucos dias, Ghazghul lançou várias contramedidas, qualquer uma das quais teria sido demais para os Bad Moons superarem. Ele mandou seus rapazes sabotarem os depósitos de suprimentos, onde Snazdaka reabastecia seus carros de guerra. Ghazghul avaliou o vento e mandou incendiar várias favelas. A fumaça densa pairou sobre as planícies rachadas, escondendo a localização exata dos movimentos de suas tropas e tornando impossível para os Bad Moons fugirem até que a infantaria de Ghazghul estivesse bem em cima deles. O mais impressionante é que Ghazghul convenceu o orc mais rápido de Irk a se juntar a ele ao derrotá-lo em um duelo de velocidade. Todos concordaram que só o poder divino de Gork e Mork permitiu ao imenso senhor da guerra Goth superar o grande chefe da velocidade Shaz, bandeira dos Filhos do Mal. Cada uma das táticas de Ghazghul funcionou, desgastando os Bad Moons, então a derrota deles era inevitável. Enquanto Snazdaka observava, Ghazghul mandou os mechs dos Bad Moons construírem uma enorme garra de energia com os destroços de seus tanques destruídos. Então todos os Bad Moons do planeta obedeceram? A horda de Ghazghul cresceu tanto que nenhum bando de guerra em Urk poderia resistir ao seu ataque. Apenas os tolos ou teimosos sequer tentaram se afastar da ascensão meteórica desse grande campeão pele verde. Um desses teimosos foi Grudbug, chefe de guerra dos Mordidas de Cobra. Foi preciso uma semana sangrenta para subjugar os Mordidas de Cobra sob seu comando. Ghazghul precisou decapitar o velho monstro, cheio de cicatrizes, 2 vezes para conquistar sua lealdade. Quando desafiado para uma disputa de cabeçadas pelo campeão Goth corpulento, o Grak, Ghazghul foi como uma britadeira, afundando seu adversário no chão e o deixando inconsciente. A gangue dos Agrax Nobs ficou tão atônita ao ver que seu líder invicto havia perdido que nem perceberam Ghazghul marchando em sua direção. Em fúria, Ghazghul foi passando pelos nobres, deixando cada um deles inconsciente.
Quando as cabeças de Ugrak e seus nobres finalmente clarearam, eles sensatamente juraram lealdade eterna a Ghazghul. Batalhas de atrito haviam assolado a superfície de Urk por quase 8.000 anos, com pequenas tribos constantemente surgindo e caindo, cada vez se espancando e subjugando uns aos outros. Nenhum grande líder jamais havia surgido desse ciclo interminável. Durante todo esse tempo, ninguém conseguiu unir as tribos, até agora. O dedo trêmulo do destino. Ghazghul levou 6 anos para dominar Urk. Agora, maior do que qualquer senhor da guerra já visto no planeta, ele se deleitava em seu domínio. Inspirados pelos espíritos do Wa crescente e pelos discursos apaixonados de Ghazghul sobre conquistar as estrelas. Os orcs se espalharam pela superfície do planeta em uma onda de atividade. Naves improvisadas chegavam enquanto orcs de todo o sistema zorniano sentiam o chamado e corriam para se juntar. Pela primeira vez, grupos de mechs colaboraram, construindo de formas inéditas. Nunca antes eles tinham conseguido reunir seus recursos miseráveis, mas agora todos os montes de sucata estavam unidos como um só. Energias insanas fluíam enquanto improvisavam fortalezas, armas e máquinas de destruição. Todos os peles verdes de Urk se moviam com um senso de destino, uma percepção avassaladora de seu dever, de seu próprio propósito de existência. E então o sol vacilou. Todos os peles verdes olharam para o sol, que de repente escureceu, o mesmo que sempre iluminou Urk. Todos, exceto Ghazghul, ficaram intimidados. Os orcs supersticiosos largaram armas e chaves inglesas, olhando para cima, boquiabertos com o fenômeno celestial. O sol brilhou forte, explodiu em luz e seus raios piscaram novamente. Com voz retumbante, Ghazghul garantiu aos Greenskins assustados que era um sinal de Gork e Mork. Estava dizendo a eles que era hora de deixar Urk para trás, que era hora de a galáxia sentir o poder do crescente Wa. Mesmo enquanto o Senhor da Guerra falava, um único feixe de luz esverdeada iluminou o profeta dos grandes guardiões verdes. Ele disse aos seus seguidores para acumularem todas as armas e munições que pudessem, pois eles partiriam dentro de uma semana. Com poucas aeronaves em operação em Irk e Mechanics começando a construir mais, alguns verdes questionaram como isso ocorreu. Um olhar de Ghazghul bastou para silenciar suas perguntas e incutir neles. Se não confiança, então pelo menos o medo de perguntar como algo assim poderia ser realizado. O dia seguinte não trouxe amanhecer. Neste caso, porém, não tinha relação com o comportamento estranho do filho de Urk. As correntes da disformidade mudaram de novo, voltando a padrões antigos, enquanto as marés se agitavam e retorciam. Elas também depositaram um enorme Space Hulk no espaço real, vomitando a nave conglomerada no sistema zorniano. O Hulk agora flutuava na órbita de Urk, bloqueando a luz do trêmulo Sol Êxodo. Enquanto erupções solares e tempestades de radiação vinham do Sol de Irk. Ghazghul virou-se para seus mechs e mandou prender o Space Hulk com canhões trator superpesados. Algumas naves espaciais tinham foguetes arpão e os usaram para prender o Space Hulk a uma das luas gêmeas de Urk. O Space Hulk estava preso por enquanto, mas todos sabiam que não duraria. Sob as ordens de Ghazghul, os orcs restantes correram para ajudar os Mechanics. Eles trabalharam incansavelmente para construir o máximo possível de naves de transporte tripuladas. Havia talvez umas 100 construções dignas de serem chamadas de naves, enquanto outras embarcações foram feitas apenas para completar uma única viagem. Havia centenas dessas naves tripuladas, cada uma incapaz de ser guiada, cada uma com orcs e equipamentos espremidos em todos os compartimentos e espaços apertados. Liderando a maior nave tripulada, Ghazghul comandou o grande êxodo do planeta para conquistar o Space Hulk. Com flashes de exaustão e mais do que sua cota de detonações prematuras e colisões no ar, as naves que partiam enchiam o céu. Naves atingiram os convéses externos do Space Hulk e explodiram, criando grandes buracos na superestrutura. Alguns foguetes penetraram fundo no Hulk para depositar ORCs, enquanto as naves mais robustas tinham a resistência necessária para explorar o vasto Space Hulk em busca de pontos de pouso ou acessar o imenso Hulk pelos grandes buracos criados pelos foguetes menos afortunados.
Infelizmente, como costuma acontecer, o Space Hulk não estava desocupado. Assim que a primeira onda de orcs pousou, eles foram atacados por entidades demoníacas. Os Burner Boys, que estavam cortando anteparos, tiveram que de repente parar de cortar metal para se defender de uma onda de demônios. Jatos de chamas laranjas sujas foram respondidos por rajadas azuis arcanas, enquanto os Burner Boys trocavam morte abrasadora com horrores rosas saltitantes. Antes mesmo de suas naves pousarem, os Speed Freaks se lançaram das rampas de carga, correndo por corredores cavernosos, armas disparando. Menos da metade das naves Orc decolaram novamente. Mas essas se desengajaram para voltar à superfície de Urk e transportar mais Greenskins para a batalha. Os combates duraram semanas, durante as quais bilhões de Greenskins foram transportados de Urk por via aérea. Para entrar na briga, Ghazghkull ele mesmo liderou a vanguarda que abriu caminho até o centro do Space Hulk. Lá, no coração negro da confusa amalgamação, estava uma nave antiga, nada menos que o vasto cargueiro estelar Domínio. Após sair, Irk chamou Uruclias para fugir do ataque dos Orcs. A nave se perdeu no Warp, sua carga humana apavorada atraindo as criaturas horríveis que habitavam lá. O Domínio havia retornado para casa, mas onde antes estavam seus motores de Warp, agora havia uma enorme fenda de Warp. Um buraco sombrio de onde as energias do imatério jorravam. Após expulsar as hordas demoníacas, Ghazghkull ordenou que o poder de fogo de sua comitiva fosse direcionado ao terror na realidade. Para sua frustração, isso não teve efeito algum. Com um rugido bestial e vazando energia verde bruta de seu crânio reconstruído, Ghazghkull avançou contra a fenda. Para irritar ainda mais o Senhor da Guerra, sua garra de poder falhou e, desafiador, Ghazghkull liberou toda a força do seu melhor golpe de cabeça. Houve um clarão verde, um estalo audível, e finalmente a fenda colapsou sobre si mesma. Se foi a força daquele golpe ou a energia psíquica latente dentro de Ghazghkull, estava feito, e a ameaça demoníaca terminou, pelo menos por um tempo. O Space Hulk, que Ghazghkull chamou de Matador de Mundos, agora estava sob controle dos Orcs. Assim que nuvens de gás superaquecido varreram Irk, o Matador de Mundos voltou a entrar no Warp. E eles chamam isso de Armagedon. Apesar dos Orcs terem sido atacados várias vezes por demônios, a longa jornada do Matador de Mundos chegou ao fim. Seja pelo destino, pelo vínculo, pela sorte da viagem, pela disformidade ou pela vontade dos Guardiões Orc, o Space Hulk surgiu no espaço real em posição de ataque perfeita acima de um planeta do Império. O futuro de 1000 mundos estava em jogo. Quanto tempo Ghazghkull e seus seguidores vagaram pela disformidade é desconhecido. O tempo lá é estranho e os Orcs não registram nada. Eles exploraram os limites do imenso Space Hulk, encontrando tecnologia estranha, máquinas antigas e outros aparelhos além de sua compreensão. Para alguns, especialmente os crânios da morte, essa busca errante incluía roubar tudo o que não estivesse preso. Enquanto trabalhavam ao lado dos garotos queimadores, cujos soldadores a arco cortavam o metal, os orcs conseguiam se apropriar de tudo, não importando o quão bem preso estivesse. Liderados por Ghazghkull, vários mechs passaram a construir um projetor de campo de força. Enquanto isso, bandos de guerra rivais lutavam para juntar sucata e pequenas guerras estouravam por direitos de salvamento. Essa rivalidade mantinha as tensões no nível certo para evitar que os orcs voláteis ficassem entediados demais. Chapas de ferro viraram carros de guerra, reforçaram pisoteadores ou foram batidas até se tornarem armaduras simples para os chefes. Na fúria louca para conquistar metal, vários bandos de guerra foram engolidos pela disformidade quando ultrapassaram seus limites e cortaram seções das paredes mais externas do Space Hulk. Esse tipo de imprudência permitiu que entidades da disformidade voltassem ao Matador de Mundos. Outras incursões demoníacas atormentaram a jornada, e Ghazghkull precisou expulsar pessoalmente as piores da disformidade. Com batalhas brutais explodindo por toda a Space Hulk, havia uma abundância de energia de guerra violenta, e os orcs prosperaram e se multiplicaram. Logo, cada canto da nave estava cheio de peles verdes. Grots corriam por toda parte. Os corredores ecoavam com o som de disparos aleatórios de armas e as ordens dos mechs sempre ocupados.
Aos poucos, as marés demoníacas recuaram. Os orcs jubilosos ficaram inquietos quando os solavancos avisaram que o enorme Space Hulk desacelerava. Com uma reviravolta brusca, Matador de Mundos voltou ao espaço real. O que antes era um vazio, agora estava preenchido pelo enorme Space Hulk. A bordo da vasta nave, alarmes soaram e a voz de Ghazghul ecoou pelos alto-falantes e corredores, dizendo a todos para se prepararem para a batalha. Como uma onda gigante, o ímpeto do Matador de Mundos lançou o Space Hulk para frente em um impacto devastador. Ele destruiu as defesas. Em pânico, as naves de Pickett aceleraram para escapar da parede de destroços espaciais que se aproximava rapidamente. Os orcs haviam surgido na orla do sistema estelar, vital para o Império, indo direto para o planeta central. Diante deles se estendia a imensidão que era Armagedon, um gigante industrial do reino da humanidade. O planeta ficava a cerca de 10.000 anos-luz ao nordeste galáctico de terror. Era um nó vital de canais de navegação, e suas incontáveis manufaturas forneciam munições para regimentos do Astra Militarum por todo o setor e além. Nenhuma força na galáxia poderia agora impedir o Matador de Mundos de cair em Armagedon. Guiado por suas visões, Ghazghul não queria alterar seu curso. Na verdade, ele acolheu de bom grado o mergulho direto em direção ao mundo abaixo. A aceleração aumentou e o Hulk despencou do céu de Armagedon como uma avalanche de ferro velho. Até esse momento, Ghazghul só havia feito seu nome em Irk, um sistema estelar pouco conhecido e que logo estaria morto. Em breve, porém, seu nome espalharia ondas de medo por centenas de milhares de mundos. Agora, Ghazghul estava em rota de colisão com a grandiosidade. Com uma chegada que abalou o mundo, as frotas imperiais ao redor, mísseis de longo alcance e os lasers de defesa orbital do planeta fizeram o possível para adiar o inevitável. O poder de fogo arrancou partes do Space Hulk, mas não impediu o mergulho terminal do Matador de Mundos, nem mudou sua trajetória. Apesar de ter perdido muita massa pelos ataques dos Savos, o enorme Space Hulk atravessou a atmosfera poluída de Armageddon e caiu em seu maior continente, Armageddon Prime. O forte impacto da aterrissagem sacudiu o mundo e sua onda de choque causou devastação incalculável. Uma nuvem de destroços cobriu o sol. Centenas de milhares de orcs foram instantaneamente imolados pelo contato cataclísmico da aterrissagem. As perdas deles eram só uma pequena fração do total. Quando o choque passou, alguns dos orcs perceberam que todos deveriam ter morrido naquele acidente épico. Ghazghul afirmou que foi a proteção dos deuses, embora os projetores de campo de força absorvendo o impacto principal certamente tenham ajudado. Ainda assim, os orcs rugiram em aprovação por sobreviverem à emocionante viagem. Ansiosos para liberar sua agressividade reprimida, eles saíram em massa pelas rampas de desembarque ou simplesmente abriram novos buracos de saída através das ruínas já destruídas e rasgadas do casco restante. Ghazghul separou seus seguidores em 5 hordas, cada uma liderada por um de seus principais senhores da guerra. Esses eram líderes que Ghazghul havia subjugado em Irk, orcs ferozes, que aprenderam lutando ao lado dele. Sob a escuridão da tempestade de poeira, o imponente senhor da guerra apontou a direção que cada um de seus subcomandantes deveria seguir. Com um gesto de sua poderosa garra, Ghazghul lançou infinitas máquinas de guerra orc e mares de infantaria. Com uma só voz, muitos milhões bradaram. Os defensores de Armageddon não estavam preparados para o que os atingiu. O Astro Militarum e as forças de defesa planetária de Armageddon podiam estar bem equipados, mas estavam totalmente despreparados para as ondas de violência que varreram seus exércitos. Ficou claro que os humanos subestimaram a estratégia de seus inimigos. Já tinham enfrentado orcs, mas esses peles verdes eram diferentes. Isso não era o ataque previsível de algum senhor da guerra insignificante. Isso era guerra. Ghazghul, embora nenhum de seus subcomandantes demonstrasse a audácia e astúcia puras de seu mestre, Ghazghul já havia martelado tanto sobre táticas em suas cabeças que alguma coisa ficou. Eles dominaram facilmente as legiões da PDF que vieram das alturas para contê-los. Primeiro, os orcs atacaram para prender seus inimigos nas planícies de cinzas. Bandos de motoqueiros e brigadas de carros de guerra cercavam inimigos, cortando linhas de suprimento.
Então os Peles Verdes apertaram o cerco. Eles posicionaram os canhões mecânicos para bombardear os defensores em pânico no caldeirão cada vez menor. Tentativas de romper o cerco foram recebidas com tiros. Sem piedade, os orcs mataram tudo o que se movia, rindo das fileiras de humanos que avançavam para morrer. Imitando suas últimas maldições, enquanto se contorciam pela última vez sobre as cinzas manchadas de sangue. Com as planícies limpas, os orcs avançaram sobre as cidades altas e lá ficaram atônitos. Construídas sobre vastos desertos de cinzas sopradas pelo vento, as cidades altas se erguiam mais altas que montanhas. Essas eram as grandes cidades fábrica do Império, o sangue vital de seus esforços de guerra. Esse era um poderio industrial sem precedentes para os orcs. Os mecânicos olhavam para o alto com alegria, imaginando como reutilizariam aquelas obras e o que poderiam construir com tanto material. A queda de alto-vulcanos, a defesa dos impérios das colmeias pelo Império, mostrou-se mais formidável. Os números do Astromelatarum cresceram com todos os regimentos disponíveis e cidadãos armados às pressas. Uma longa série de trincheiras e redutos cercava cada vasto complexo murado. Ghazghkull deu uma olhada em alto-vulcanos antes de jurar ousadamente que ele cairia em 2 dias. Embora suas hordas fossem numerosas o suficiente para dominar os portões, Ghazghkull não queria desperdiçar sua força. Ele ainda não havia liberado todo o terror de suas grandes multidões de gargantes, mas achava que o poder de fogo prodigioso deveria ser guardado para quando fosse realmente necessário. Em vez disso, seu plano para tomar a enorme cidade-fábrica refletia sua astúcia. Era simples, só exigia execução impecável e cooperação total. Uma tarefa difícil para um líder WA típico, mas não para Ghazghkull. Brigadas de blitz e cunhas blindadas de carros de batalha atacaram as barreiras externas. A primeira onda levava ariete e devia destruir as paredes externas, usando esteiras para cruzar os escombros. O segundo grupo de atacantes vinha atrás dos carros de batalha orc que levantavam fumaça. Esses eram a infantaria móvel, principalmente garotos Goth, junto com as turbas dos garotos Burner. A terceira onda era de incendiários. As ordens deles eram atravessar as brechas e eliminar qualquer defesa com chamas devastadoras. Feixes e trator apontariam para os portões quando os carros de combate cruzassem a última trincheira. Se o tempo fosse correto, os carros carregados estariam na velocidade máxima justamente quando as portas fossem arrancadas de suas dobradiças. Os planos secundários previam lançar garotos tempestade e pisoteadores com brocas de demolição para abrir buracos em pontos estratégicos. Quando as ondas de infantaria foram liberadas, podiam entrar em vulcanos livremente. O plano funcionou até bem demais. A colmeia teria caído em um único dia se não fosse por sua resistência feroz. Dentro dos estreitos corredores subterrâneos da colmeia, humanos desesperados recorreram a todo tipo de armadilhas e emboscadas. Apesar de seus atos heróicos, centenas de milhares de orcs invadiram Alta Vulcanos e sua população foi massacrada ou escravizada após a captura de Alta Vulcanos. As colmeias restantes de Armageddon Prime logo caíram também. Colunas de refugiados humanos se estendiam além do horizonte e toda Armageddon Prime estava sob o enorme calcanhar de metal de Ghazghkull. O que eram Manufactorums viraram oficinas infestadas de orcs. Escravos eram levados à morte, desmontando suas próprias cidades em busca de todo e qualquer recurso que os mecaniques pudessem usar para alimentar a máquina de guerra dos Pele Verde. O WAAGH avançou para o sul, em direção aos continentes densamente povoados de Armageddon Secundus. A verdadeira batalha começa quando a Estação das Sombras de Armageddon se inicia no ciclo temporal, quando as montanhas vulcânicas do planeta entram em erupção e os céus turbulentos ficam permanentemente tingidos de carmesim. Para os orcs, isso era mais um sinal de sua vitória iminente. Para chegar a Armageddon Secundus, os orcs tiveram que atravessar uma vasta faixa de selva equatorial considerada impenetrável pelos humanos. A região do Pântano Fétido era um lamaçal de poços de lama que podiam engolir exércitos inteiros de uma vez e estava cheia de feras selvagens ferozes. Os Peles Verdes se divertiam ali, atacando a flora e a fauna, enquanto os mecânicos erguiam pontes flutuantes ou projetavam campos de força sobre os pântanos traiçoeiros. Por sua determinação e engenhosidade, as hordas de orcs avançaram mais rápido que os exércitos imperiais.
Colunas blindadas de infantaria, multidões de pisoteadores e imensos gargantes cruzaram as pontes rudimentares e emergiram do outro lado das selvas. Mais uma vez, os orcs pegaram os humanos desprevenidos e romperam suas posições defensivas. Enquanto os orcs marchavam pelos desertos de cinzas até as cidades elevadas, motores divinos e tanques humanos seguiam aos ermos para enfrentá-los. A partir daí, as batalhas ficaram mais ferozes e as baixas dos orcs aumentaram. Primeiro foi o confronto no deserto ressequido, conhecido como os Barões da Morte. Enquanto as enormes máquinas de guerra da Legião Titã do Crânio de Ferro lutavam contra os Gargants, tanques inimigos abriram grandes buracos nas hordas dos orcs. Os Pele Verde não vacilaram, mas continuaram avançando, embora mais lentamente, em meio àquela barragem trovejante. As energias do WA poderiam ter se esgotado ali, e então, se não fosse pelas temidas multidões. Com barulho metálico, esses matadores de tanques marcharam pela tempestade de projéteis. Uma força terrestre de Dreadnoughts da Morte, latas assassinas e morconautas avançou desajeitada contra as forças blindadas inimigas. Explosões iluminaram os campos enquanto garras de energia arrancavam torres. Braços de Barsol atacaram brutalmente a tripulação exposta, e os gritos das vítimas evisceradas eram música para os orcs. Com os tanques inimigos destruídos, Stompers e Death Dreads usaram seu poder de fogo para desequilibrar o duelo entre Gargants e Titãs. Nuvens de cogumelos gigantes ergueram-se dos Titãs Imperiais destruídos, e as explosões concussivas de suas detonações mataram muitos orcs. Mas quando as ondas de choque cessaram, a Maré Verde avançou sobre as enormes crateras. As mais sangrentas das investidas, as investidas que se seguiram levaram a Guerra de Armageddon a um novo nível de selvageria. Nesse momento, os humanos já sabiam o que os esperava e resistiram ainda mais. Os orcs saquearam a Colmeia Infernos após um acordo dos Bloodaxes com o governador corrupto. Mas eles não conseguiram romper as grandes colmeias de Hades ou alcance do inferno. Em desespero, o lado imperial lançou bombas virais, uma tecnologia perversa e proibida de seu passado distante. Centenas de milhares de orcs morreram, mas mesmo assim, eles continuaram avançando, se chocando contra as cidades elevadas por quase nenhum ganho. Com subcomandantes perplexos sobre como romper as defesas, Ghazghul precisou liderar os ataques pessoalmente. Ghazghul tentou muitas estratégias. Ataques rápidos, fintas e investidas intensas, além de bombardeios em massa. Storm Boys desceram de paraquedas enquanto comandos astutos infiltravam os túneis de esgoto. Em Hills Reach, essas estratégias valeram a pena em cada ofensiva, avançando cada vez mais fundo naquela colmeia do espaço-porto. Com as ruas tingidas de sangue, a tática final de Ghazghul de reunir os Weird Boys para que suas mentes perturbadas pela guerra liberassem uma tempestade psíquica funcionou perfeitamente. Paralisados pela loucura, os defensores foram dominados. Em Hades, cada movimento de Ghazghul era rebatido. Os Storm Boys eram arrancados dos céus pelo fogo antiaéreo. Combatentes de túneis receberam ordens durante uma batalha que impediu o avanço subterrâneo. Máquinas de cerco foram sabotadas e equipes suicidas derrubaram os Gargants. A defesa da colmeia Hades foi comandada pelo comissário Yarik, que estava destinado a se tornar o Yuumi mais respeitado, que o War Ghazghul já havia conhecido. O contra-ataque inesperado, enquanto Ghazghul estava obcecado em destruir a colmeia Hades. Sob seu comando, outro exército orc foi enviado para dominar a cidade colmeia de Acheronte. Mas isso foi antes do céu explodir. Bombardeios orbitais abriram crateras entre as hordas orc. Enquanto olhavam para o céu, viram Thunderhawks surgirem das nuvens, seus motores rugindo acima da onda de choque dos bombardeios. Os fuzileiros espaciais, os melhores guerreiros a serviço do Imperador, haviam chegado. Os Anjos de Sangue, os Ultramarines e os Salamandras atacaram, e os orcs provaram o amargor de uma derrota esmagadora pela primeira vez. Naquele momento, se Ghazghul tivesse focado na situação, provavelmente teria reunido seus exércitos e repelido o contra-ataque dos fuzileiros espaciais. Se ele tivesse feito isso, Armageddon provavelmente teria caído. No entanto, a conclusão do cerco de Hades, Colmeia, havia se tornado uma obsessão para o profeta.
Mesmo envolto na névoa vermelha da batalha, Ghazghul só ouvia o chamado de esmagar com suas botas de ferro quem ousava desafiá-lo. Finalmente, os próprios brutamontes de Ghazghul arrombaram a última porta blindada. Com os portões internos agora abertos, Ghazghul lançou tudo contra a cidade colmeia, desencadeando sua fúria final. Os fuzileiros espaciais chegaram tarde à colmeia Hades e quase todos lá foram massacrados. Com seus números reduzidos e amplamente dispersos, Ghazghul ordenou que os últimos de seus reforços sitiassem a colmeia Tártaro. O destino do planeta estava em jogo, mas os fuzileiros espaciais foram rápidos em se reposicionar. Cápsulas de desembarque atacaram os orcs, enquanto gorconautas e pisoteadores destruíam os portões da colmeia. Surpreendidos de novo, os peles verdes recuaram e quase quebraram. Quando Ghazghul chegou, seu contra-ataque estava apenas começando a retomar a iniciativa quando Ghazghul e seus guarda-costas desapareceram completamente. Boatos de que seu ilustre chefe de guerra havia caído se espalharam como fogo entre os orcs, e eles vacilaram e então quebraram. Com isso, o Império pensou que havia expulsado os orcs de Armageddon, mas não foi assim. Muitos lutaram para atravessar desertos de cinzas e depois alcançaram as profundezas da selva equatorial. Além disso, Ghazghul não foi morto. Alguns dizem que a mão de Gork desceu para resgatar seu escolhido. Os poucos detratores Orc-S de Ghazghul afirmaram que ele havia fugido, mas, de qualquer forma, o Warboss Orc escapou do planeta. Visões do Profeta. Após deixar Armageddon, Ghazghul não ficou parado. Ele não viu aquela campanha como uma derrota, mas sim como um tropeço necessário. Isso fazia parte de uma jornada maior. Um plano mestre havia sido revelado a Ghazghul por Gork e Morg. Agora, o Senhor da Guerra via claramente que Armageddon não era o fim, era apenas o começo. Clareza de visão. Se o Império cometeu um grande erro após a Segunda Guerra de Armageddon, foi não perseguir Ghazghul imediatamente. Com toda a sua força e recursos disponíveis, Yarrick recomendou caçá-lo, mas poucos deram ouvidos ao comissário experiente em batalha. O alto comando do Império, em Armageddon, achava que o Senhor da Guerra Orc, que surgiu do nada para devastar o planeta, estava morto. Ou, se ele tivesse sobrevivido, a batalha teria o deixado acabado, um ninguém. Ele poderia viver recluso por um tempo, mas se tentasse reunir mais orcs, certamente seria morto como fracassado. Nada poderia estar mais longe da verdade. Após perder uma grande batalha, os orcs geralmente depõem o líder fracassado, iniciando a espiral rumo à anarquia. É verdade que logo após sua fuga, Ghazghul teve que lembrar algumas tribos de sua grandeza, derrotando seus desafiantes de maneira horrível. No entanto, o Senhor da Guerra reconquistou o apoio total de seus seguidores, não apenas com seus atos triunfais de violência, mas também através de suas palavras. O que os deuses orcs revelaram a Ghazghul, ou melhor, o que Ghazghul disse que eles revelaram a ele, era que, para destruir seu inimigo, você deve primeiro conhecê-lo. Para os orcs, tal ideia era ao mesmo tempo radical e profunda. Isso significava que, para Ghazghul, toda a invasão de Armageddon era apenas uma forma de testar as águas. Um experimento para aprender como o Império reagiria a uma invasão em massa. Os ataques rápidos dos fuzileiros espaciais e o desgaste constante dos guerreiros humanos realmente abriram os olhos de um orc, do mundo isolado de Irk. Agora, Ghazghul havia aprendido o que precisava saber sobre as estratégias do Império. Era hora de se reagrupar ou de reunir novos exércitos, reconstruir e restaurar o WAH até que tivesse força suficiente para ameaçar sistemas estelares inteiros. Avante para Golgotha, a maioria das forças de Ghazghul havia sido deixada para trás em Armageddon. Apenas um núcleo de suas turbas mais confiáveis estava com Ghazghul quando ele pousou no coração do que era conhecido como território orc, o mundo de Gorgotha. Em eras passadas, o subsetor foi intensamente colonizado pela humanidade. Mas desde então, ele passou pelas mãos de várias raças até ser finalmente conquistado pelos orcs. Aquela WA, no entanto, já havia perdido seu ímpeto há muito tempo, deixando para trás muitas tribos distintas e em constante conflito. Assim como em Irk, Ghazghul começou a subjugar os Greenskins. No início, ele derrotava chefes e ganhava novos bandos um a um.
Mas as notícias se espalham rápido quando os orcs se empolgam. Seja por causa do poder tremendo da cabeçada com seu crânio de adamantium, ou pela sabedoria orcish que ele recebeu das visões de Gork e Mork. Logo, tribos inteiras estavam procurando por esse novo senhor da guerra. Assim começaram décadas de longa reconstrução. Cuidadosamente, Ghazghul equilibrava, organizando o número crescente de seu exército com a energia de guerra exponencial, ao mesmo tempo em que precisava manter um perfil discreto. Por enquanto, Gork e Mork o aconselharam que ele não deveria chamar atenção externa para si mesmo ainda. Nunca antes um líder de guerra tentou limitar o número de orcs que atraía, mas tudo fazia parte do plano. Antes que pudesse dar o próximo passo rumo à vitória final, Ghazghul precisaria de mais do que apenas um exército enorme. Ele precisaria ter suas novas táticas aperfeiçoadas e suas novas armas funcionando corretamente. Ele sabia que, se sua influência se expandisse rápido demais, o plano ainda não estaria maduro. Ainda assim, Ghazghul atacou toda a Ultima, Segmentum e além. Alguns eram pequenos, consistindo em poucos grupos. Outros eram ataques em massa, capazes de dominar um planeta. Os ataques atingiam postos avançados imperiais ou causavam estragos nas rotas de navegação. Os orcs também se aventuraram no espaço tal para destruir colônias ou atacaram outros territórios orc. Ghazghul liderou algumas expedições, enquanto em outras ele colocou um novo corpo de subcomandantes à prova. Além do valor do saque ou de vencer combates, as incursões serviam para treinar líderes e testar novas estratégias. Se o Império tivesse analisado seus arquivos de dados, teria se alarmado com a quantidade de ataques feitos por Ghazghul ou exércitos com seu brasão. De 945 a 996 do milênio 41, houve um padrão crescente de violência, com milhares de incursões. Mas o Império era vasto, burocrático e assolado por ameaças mais óbvias. Apenas o velho Yarik, que nunca cessou em sua perseguição ao seu nêmesis, ainda alertava sobre uma guerra iminente, dirigido por Ghazghul. No ano 997 do milênio 41, Ghazghul se aliou ao mais infame senhor da guerra Bad Moon em muitos milênios, Nasdrag Uge Erdgrub. Os dois líderes testaram uma tecnologia inovadora de teletransporte, capaz de enviar grupos de garotos, veículos e até os enormes gargantes de uma nave espacial distante diretamente para um planeta. Isso foi testado no planeta imperial Priscina IV. Só os anjos sombrios salvaram o mundo da dominação, mas Ghazghul não buscava realmente vencer ali. Seus preparativos estavam concluídos. Ele estava pronto para liberar toda a sua força contra o Império, executando um plano que levou 50 anos para ser elaborado. Retorne a Armageddon. Diante de sua importância para o Império, as defesas de Armageddon foram reformuladas após a primeira invasão de Ghazghul quase ter dominado o planeta. Os sistemas estelares ao redor de Armageddon agora estavam fortemente fortificados. Novas estações navais e plataformas orbitais deram a Armageddon proteção. Melhor apenas por terra e por alguns poucos outros em todo o Império. Contra a guerra que Ghazghul desencadeou, isso não importou. Com uma inevitabilidade esmagadora, a armada carregada de sucata de Ghazghul avançou pelo espaço real. Deixaram planetas devastados ao avançar rumo a Armageddon. Forças-tarefa imperiais que saíram para intervir foram engolidas por completo, nunca mais retornando. Em pânico justificado, o pedido de socorro foi enviado, pedindo reforços antes que os orcs pudessem chegar a Armageddon. No dia da festa da ascensão do Imperador, 57 anos exatos após sua primeira invasão, Ghazghul retornou. A batalha orbital sobre Armageddon durou 2 noites intensas e incendiárias. Ao amanhecer do terceiro dia, os céus estavam cobertos pelos rastros de vapor e o brilho das naves de desembarque dos Orcai. Atrás deles, enxames de caças e bombardeiros atmosféricos mergulhavam em uma onda estrondosa. Ghazghul escolheu não lutar na colmeia Hades, aquele marco indomável onde sua última invasão foi derrotada. Desta vez não haveria tal desafio. Em um ato de terrível vingança, asteroides gigantes direcionados por naves espaciais orbitais destruíram toda a colmeia, aniquilando seus habitantes e seus defensores. Isso foi apenas um prelúdio para o banho de sangue que se seguiria.
Defesas terrestres, lasers e plataformas de mísseis causaram grandes baixas nos orcs, enchendo os céus de enxofre com feixes de energia e explosões. Ainda assim, os peleverdes estavam descendo em tal quantidade que vastos exércitos já se formavam nos desertos de cinzas. Orcs, selvagens e equipes de comando irromperam das selvas equatoriais e das cadeias de montanhas de Armageddon para se juntar às multidões crescentes. Ataques rápidos das tropas em terra tomaram o controle de muitos macrocanhões e lasers de defesa, armas que logo seriam usadas contra seus antigos donos. Outros orcs construíram pistas de pouso para que os jatos DACA e bombardeiros Blitzer reabastecessem e voltassem à luta mais rápido. Gradualmente, os orcs começaram a dominar os combates aéreos que vinham acontecendo acima e logo passaram a controlar os céus. Em qualquer lugar onde as forças imperiais tentavam se estabelecer, a linha defensiva era submetida a bombardeios implacáveis e ataques rasantes. Com avanços impetuosos e a fúria desenfreada de seus ataques, os orcs estavam levando vantagem em todos os lugares. Naquele ponto da batalha, muitos capítulos de fuzileiros espaciais chegaram. Novamente, seus ataques rápidos ameaçaram desfazer o avanço dos Peles Verdes. Ghazghul havia previsto isso e preparado suas próprias contramedidas. A primeira colmeia caiu por traição interna, não por batalha, já que Aqueronte foi capturada dessa forma. Para ajudar nas guerras nos desertos de cinzas, Ghazghul sinalizou sua próxima surpresa. Em órbita, bem acima de Armageddon, Space Hulks e fortalezas de asteroides lançaram pedaços de si mesmos para despencar em direção a Armageddon. As rochas orc foram liberadas. Rochas. Durante sua primeira invasão, Ghazghul encontrou seus ataques enfraquecidos por investidas rápidas dos fuzileiros espaciais. Apesar da mobilidade dos exércitos dos Verdes, eles não igualavam a velocidade de ataque dos adeptos Astartes. Para piorar, os avanços dos Verdes de Steinwyd viraram fugas antes de Ghazghul contra-atacar. As rochas mudaram tudo isso. As rochas orc são pedaços ocos de asteroide que foram equipados com motores e armas rudimentares e preenchidos com tropas. Elas descem da órbita, com o rastro flamejante sendo desacelerado por campos de força, retrofoguetes e canhões trator modificados. Em Armageddon, as rochas pousaram nas exuberantes selvas equatoriais e em todos os continentes de Armageddon, não apenas nas massas de terra povoadas de primos e secundos. Algumas rochas se perderam pelo fogo antiaéreo ou pelo impacto, mas muitas sobreviveram. Elas não só colidiram com o planeta esmagando tudo abaixo, como as ondas de choque dos pousos foram devastadoras. Mesmo com os fuzileiros espaciais atacando para conter os orcs, ainda enfrentaram rochas caindo entre eles. Cada rocha que caía virava um bastião dos orcs, um ponto estratégico e fortaleza pronta. Mas havia mais. Além das armas, as rochas continham matrizes de teletransporte, como aquelas usadas pela primeira vez por Ghazghul em sua campanha em Pesina. Elas logo trouxeram reforços orc ao planeta, neutralizando os ataques dos fuzileiros espaciais. Eles incluíam grupos especiais de matadores de fuzileiros, pisoteadores, artilharia e até mesmo garguns abrindo novos caminhos. Mesmo com mais contra-ataques dos fuzileiros espaciais, nas linhas de frente dos orcs, as rochas e reforços teleportados deixaram o Império em desvantagem novamente. Ghazghul ainda não recuou. Pelo contrário, ele aproveitou sua vantagem. Esta era a oportunidade perfeita para revelar outra tática de seu arsenal de devastação, preparado há muito tempo. Era hora de soltar os maníacos da velocidade. Os cultos da velocidade dos orcs existem desde que existem orcs. Seus guerreiros viciados em velocidade são extremamente móveis, cada soldado montado em algum tipo de moto de guerra, buggy de guerra ou caminhão. Embora todos os clãs tenham orcs obcecados por velocidade, isso é mais frequente entre os sóis malignos. Por sua própria natureza, todos os viciados em velocidade são rápidos, impulsivos e propensos a atacar na primeira oportunidade. Somente a presença imponente de Ghazghul, um Goth que não aceita brincadeiras, tinha alguma chance de usar forças tão teimosas de maneira tão controlada como ele fazia. Por ordem de Ghazghul, os viciados em velocidade ficaram na reserva. Quase matou eles não serem os primeiros na batalha, mas sim ficar sentados sem fazer nada além de acelerar seus motores e esperar.
paciência não é uma virtude encontrada entre os viciados em velocidade. Ghazghul defendeu seu ponto de vista com firmeza, usando sua cabeça de adamantium para transformar o Senhor da Guerra dos Evil Sons, Gerbag, e sua moto em sucata ensanguentada e cheia de peças quebradas. Foi um argumento convincente. Os Speed Freaks só foram soltos após os mobs especiais de teletransporte abrirem buracos nas linhas inimigas. Dinamos Dua. Apesar das lendas orcs crescentes, o verdadeiro gênio de Ghazghul Traka não estava ligado à sua cabeçada que rachava pedras. O que realmente diferenciava Ghazghul era sua liderança. Era o dom de ser o melhor entre todos os orcs que o tornava tão perigoso. Poucos senhores da guerra conseguem unir os diferentes clãs, aproveitando o ponto forte de cada um, em vez de deixá-los agir de acordo com suas próprias tendências mesquinhas. Ghazghul preferia guerreiros Goth experientes, mas sempre selecionava a ferramenta certa para cada tarefa. Porém, ele não agia sozinho, já que Ghazghul também sabia reconhecer talentos. Orcs destinados à grandeza. Espalhados pela guerra, Ghazghul reuniu uma variedade dos orcs mais talentosos para percorrer a galáxia. Isso não era um conselho formal, mas sim um círculo informal dos chefes de guerra mais poderosos e influentes das tribos, junto com os Odd Boys mais destacados. Talvez o mais famoso desse grupo fosse Orquimedes, o gênio Mech por trás de invenções como a tecnologia de teletransporte e os submarinos de ataque. Quando lúcido, o Doutor Maluco Groxnik integrava esse grupo, assim como o Senhor da Guerra do Sol Maligno, Zagbos Skargrim, o Snakebite envelhecido mas ainda poderoso, o Grande Chifre-Chefe Moloch, o Comandante de Mentalidade Militar, Clank dos Blue Daxes, Nasdrek dos Bad Moons e talvez uma dúzia de outros. Mesmo sem Ghazghul por perto, esses tenentes agiam por ele, garantindo a execução de seus planos. Essencialmente, tornaram-se a mão direita de Guerra Ghazghul. Aniquilação nos ermos de cinzas. Capazes de explorar as menores brechas entre as linhas de batalha, os malucos da velocidade disparavam em longas colunas onde precisavam alargar o caminho. As Warbikes disparavam com seu armamento, despejando uma tempestade de tiros que dizimava os guardas florestais em amplos arcos de destruição vermelha. Os malucos da velocidade trocam blindagem por velocidade, mas, no estilo orc, suas motos e veículos leves sempre mantêm alto poder de fogo, levando mais armas do que qualquer um esperaria em estruturas tão leves. Por toda Armageddon, Prime e Secundus, bandos errantes de malucos da velocidade cruzavam as planícies abertas do Deserto de Cinzas, com nomes como Rodas Vermelhas, Morte Ardente e os Cortadores. Cada horda de guerra dos malucos da velocidade era composta por dezenas de bandos menores. As nuvens de poeira que levantavam, ao acelerar pelas terras áridas, competiam com o fluxo tóxico das multidões de gargantes que expeliam fumaça visível do espaço. Focados nas inúmeras batalhas espalhadas pelos continentes em formação, poucos dos oficiais imperiais tinham tempo ou discernimento tático suficiente para contemplar o panorama geral. A maioria negaria até mesmo que os orcs tivessem um plano. Eles viam os orcs atacando como uma bagunça anárquica, não como uma frente de batalha planejada, ao observar dezenas de ataques pelo planeta. Mas eles estavam enganados. Ghazghul orquestrou a luta em Armageddon, e foi o seu gênio tático que criou a combinação mortal que estava vencendo a guerra. Os locais de pouso das rochas espalhadas criaram pontos fortes de onde os exércitos orc se reuniam e também serviam como marcadores para os quais os teleportadores podiam se fixar e enviar um fluxo constante de reforços. O Império precisava concentrar seus ataques nesses locais, tornando-os vulneráveis aos ataques rápidos dos Speed Freaks. Mesmo enquanto as forças do Império se moviam para eliminar a ameaça das rochas, elas se viam sendo caçadas. As rápidas colunas dos Speed Freaks causavam estragos nas forças imperiais nas planícies abertas, entrando e saindo das formações e fazendo ataques ousados de bater e correr. Zagbos Skargrim, notório líder da Morte Ardente, Speed Freaks, cercou e destruiu regimentos inteiros de guardas imperiais. A Morte Ardente era famosa por amar o fogo. Os humanos encurralados se reuniam em grandes grupos, preparando ataques em massa com lança-chamas que iluminavam o céu à noite. Sobre as cinzas, esquadrões de Duker Jet e Burner Bomber serviam como artilharia móvel para os fanáticos por velocidade.
Uma competição intensa entre forças aéreas e terrestres começou, cada lado tentando eliminar seu alvo antes da intervenção do outro. Muitos incidentes de fogo amigo não foram acidentais, mas sim o resultado deliberado de rivais extremamente frustrados que chegavam ao local apenas para descobrir que seus inimigos já haviam sido destruídos. Assalto às colmeias. As forças e contra-ataques do Império focavam nas velhas rochas e nos bandos de guerra de Speed Freaks que corriam fora de alcance. Neste ponto da batalha, Ghazghul achou que era hora de atacar as cidades Colmeia. O chefe de guerra liderou pessoalmente as hordas rumo ao ataque à Colmeia Inferno. Mesmo com as reservas imperiais mobilizadas, chegaram notícias de novos ataques massivos dos ORKs nas cidades Colmeia portuárias. As rochas dos ORKs caíram misteriosamente nas Terras de Fogo, Deserto e Terras Mortas ao norte e sul de Armageddon. Essas terras sombrias pareciam inabitáveis, mas semanas depois, centenas de submarinos ORKs do tamanho de petroleiros emergiram das águas poluídas e invadiram as cidades Colmeia. Tempestora e Hell, REACH. A surpresa foi total, e em poucos dias Tempestora caiu. A milícia da Colmeia resistiu em Hell's Reach até a chegada da Tempestade da Ciência e dos fuzileiros espaciais, evitando que os orcs tomassem o restante da Colmeia. Cercada e bombardeada, Tártaros, a Colmeia, expulsou seus atacantes Pele Verde, mas a vitória foi vazia. A Colmeia estava arruinada. Suas grandes fábricas foram destruídas pelas gangues de sucateiros Death Skull. Logo ao sul das planícies de Antrand, uma usina vital de processamento de água conhecida como Baía Gatana foi o local de uma batalha que se intensificou até se tornar o maior conflito de dreadnoughts da campanha. Veículos grandes não conseguiam passar pelo labirinto de tubos da refinaria e não tinham blindagem para enfrentá-los. Os Dread Mobs eram uma força imparável, capazes de metralhar ou esmagar qualquer infantaria humana que tentasse defender os corredores. Os Orcs só foram contidos com a chegada de Dreadnoughts dos Space Marines de 5 capítulos distintos. Destruidores de tanques e devastadores dos Space Marines avançaram para o emaranhado de tubulações, buscando mudar o equilíbrio do campo de batalha. Apesar do recuo final dos Orcs, os danos causados pelos Pele Verde à instalação foram irreparáveis. Cortando o fornecimento de água para grande parte de Armageddon Prime, a guerra interminável de atrito. O tamanho da guerra crescente em Armageddon estava se tornando difícil até de imaginar. Bilhões de vidas foram perdidas na batalha sem fim, de modo que o próprio mundo se tornou sinônimo de guerra e destruição em escala massiva. Era onde as máquinas de guerra mais poderosas da galáxia se enfrentavam e heróis morriam em massa. Orcs em toda a galáxia sentiam as vibrações do ar como mariposas atraídas à chama. Os Greenskins mais agressivos eram atraídos para Armageddon em busca de fama e glória. Mas a terceira guerra por Armageddon já havia se espalhado além do planeta, pois todo o subsetor estava infestado de saqueadores orc. Mundos vulneráveis, devido ao compromisso imperial com a guerra de Armageddon, agora também eram queimados. Rumores abundavam de que Ghazghul havia chamado o Ragnarok de o Grande WA, a batalha apocalíptica final, na qual os orcs provariam seu valor diante dos olhos de seus deuses violentos e primitivos. Para combater os orcs, o Império foi forçado a entrar em uma postura de guerra total, alimentando a máquina de moer carne com populações inteiras de planetas em forma de tropas. Uma zona de recrutamento de 1000 anos-luz foi estabelecida ao redor de Armageddon. Cada mundo imperial na região teve seu tributo de regimentos da Guarda Imperial triplicado, e sua indústria passou a focar totalmente na produção de armamentos. Nem os logísticos imperiais, mais numerosos que um grande exército, conseguiam estimar quantos soldados da Guarda Imperial defenderam Armageddon. Além disso, monitorar os recursos das outras forças. Na última contagem, incluía elementos de ao menos 24 capítulos dos Adeptus Astartes, várias ordens das Adeptus Auratas e 6 legiões de titãs. No setor estavam a maioria das 17 frotas imperiais. Pior ainda, esses números estavam desatualizados em pelo menos um ano terrano, um período em que a guerra só havia aumentado. O Império sempre temeu a unificação de tantas tribos orcs, e agora seus piores medos estavam se tornando realidade.
Embora os líderes mais sábios do Império encarassem a dura realidade de que era provável que a indústria de Armageddon logo fosse arruinada, além de qualquer reparo, a guerra agora era menos sobre salvar Armageddon e mais sobre preservar seu subsetor e, o mais preocupante de tudo, impedir que a maré cada vez maior de orques continuasse crescendo. Se a grande ameaça verde não pudesse ser contida em Armageddon, ela se espalharia e ameaçaria o coração do próprio Império, a Sagrada Terra. Embora doesse nele deixar a maior batalha que já tinha visto, Ghazghul sabia que tinha trabalho a fazer em outro lugar. A Grande Guerra. Apenas o chamado do destino poderia afastar o mais perigoso senhor da guerra orc da batalha que devastava Armageddon. Mas, com a grande visão verde começando a dominá-lo, Ghazghul sabia que era hora de seguir em frente. Aquela batalha agora se perpetuava sozinha e ele era necessário para espalhar as ondas de energia WA até que lavassem a galáxia em sangue. Enquanto avançava por explosões e pegava elmos de fuzileiros espaciais para sua coleção, Ghazghul sentia a pressão aumentar atrás da placa de adamantium. Ele estava prestes a ter outra visão, e se a dor em seu crânio fosse algum indicativo, seria algo monumental. Era demais para resistir. Ghazghul retornou à sua nave em órbita, a Killraker, e finalmente se rendeu aos flashes verdes que preenchiam sua mente remendada. Um chamado mais alto e forte. As vozes de Gorko e Morko nunca foram tão estridentes, ainda ecoando na cabeça de Ghazghul. Mesmo assim, não importava quantas vezes ele reajustasse suas partes pensantes, batendo-as no casco da nave. Ghazghul não conseguia clarear a cabeça, nem decifrar o que as vozes guturais dos deuses estavam dizendo para ele. A dor das visões era excruciante, e seu olho bom saltou enquanto ele rugia de agonia. Qualquer outro orc veria uma briga como Armageddon como vitória, mas lhes faltava ambição. Ghazghul, abençoado com a visão de conquistador, não sabia exatamente o que procurava e só entendia que não poderia encontrar isso em Armageddon. Confiando que as vozes clareariam com o tempo, ele ordenou que naves da frota ainda cercando Armageddon se reunissem em torno de Killraker. Ghazghul deixou a batalha por Armageddon, certo de que seus tenentes comandariam em seu lugar, como ordenado. O maior senhor da guerra orc de sua era observa o orbe de Armageddon diminuindo rapidamente, e seu único arrependimento era duvidar que voltaria antes que seus subordinados conquistassem tudo em seu nome. Com a frota acelerando, Ghazghul se afastou do portal e observou a ponte. Sob suas ordens, um bando de garotos esquisitos com cabeças de distorção havia sido reunido. Ele esperava que os místicos orc à distância ajudassem suas visões, assim como seus dons ajudavam. Guiar o melhor curso quando um Space Hulk entrasse na disformidade. Até agora, porém, os garotos esquisitos só irritaram Ghazghul. O imponente senhor da guerra observava os cabeças de disformidade babando cambalearem pela ponte, esbarrando uns nos outros como garotos em uma bebedeira de cerveja com fungo. Na verdade, essas palhaçadas irritavam Ghazghul. O velho Goth, dentro dele, resolvia problemas ou ambiguidades com um simples soco na cara. No entanto, sem que Ghazghul soubesse, sua partida de Armageddon não passou despercebida. As estações imperiais de agosto observaram a Orc-Votilha deixando o sistema, identificando a nave conhecida como Killraker. A nave capitânia escolhida pelo alto comando de Ghazghul foi notificada e em poucos dias a perseguição começou. O comissário Yarik comandava uma frota e o alto-marechal Helbrecht dos Templários Negros liderava a outra. Eles já haviam permitido que Ghazghul escapasse uma vez, e isso lhes custou caro. Um erro que, Yarik jurou, não seria repetido. Utilizando uma abordagem de pinça, mais ágil e eficiente, naves de guerra imperiais atacaram a frota orc semanas após saírem de Armageddon. Em menor número, no desolado Golfo Assombrado, Ghazghul percebeu que não poderia escapar dos inimigos. Sem ter onde se esconder, ele ordenou que a frota avançasse direto ao centro dos inimigos. Com o peso dos disparos laterais, a flotilha orc talvez ainda abrisse caminho para a liberdade. Mesmo com o aviso de Yarik sobre a provável manobra desesperada, as forças do Império ainda foram surpreendidas pela tática não ortodoxa. Vários cruzadores de batalha foram deixados inutilizados pela manobra dos orcs, pouco mais do que carcaças à deriva.
No entanto, o contra-ataque despedaçou uma frota de sucata, destruindo as naves uma após a outra. Killraker ficou para trás, adernando com o leme destruído, enquanto Yarrick e Helbrick se preparavam para embarcar na nave Orc e garantir a morte de Ghazghul. Killraker estava envolto em um clarão verde, o grande verde além. Killraker oscilava com os golpes de lança que atravessavam seus convéses inferiores. As explosões lançaram uma força de concussão pela nave, sacudindo violentamente a embarcação e jogando todos na ponte de comando. Caído no convés, Ghazghul tombou com força, sua cabeça de adamantium batendo nas placas de aço com estrondo. Furioso, ele se levantou da pilha de garotos esquisitos que haviam caído em cima dele e bradou ordens. Com a cabeça ainda zunindo do impacto, uma força avassaladora tomou conta de Ghazghul. Uma coroa arqueada de luz verde explodiu para fora, banhando todos em uma estranha luz esverdeada. A explosão de energias foi a centelha que desencadeou os cabeças de Warp, cada um se contorcendo em espasmos cada vez mais intensos. Envoltos em chamas verdes, os psíquicos Orc enlouquecidos uivavam, com a pele chiando e o poder de guerra saindo dos olhos e mandíbulas. Os cabeças de Warp falaram juntos com vozes como trovões, o mesmo rugido poderoso de Gorkamork que Ghazghul ouvia. Agora, finalmente, ele entendeu o que precisava fazer. A voz dos deuses ordenou a Ghazghul que unisse os orcs e fizesse a galáxia ecoar ao som do grande WAA. A poderosa voz falou novamente, dizendo que apenas uma batalha sem fim chamaria o Ragnarok final e traria Gork e Mork em pessoa. Após cumprir sua missão, as cabeças de distorção explodiram numa onda de energia, cobrindo todos no convés com vísceras úmidas e luz verde. Foi essa onda de poder verde que se espalhou, atingindo a frota inimiga como uma onda gigante, com os sistemas de suas naves enredados por energias estranhas. Yarrick Helbrecht assistiu, frustrado, enquanto Killraker piscava e sumia. A única prova de que ela esteve ali era uma trilha de destroços flutuando onde a nave estava. Yarrick caiu de exaustão. Ele sabia que a fuga de Ghazghul era um mau presságio para a galáxia. O caminho da conquista. Killraker foi lançado na disformidade, com destino e curso desconhecidos. Cada pele verde a bordo suportou uma jornada perturbadora, na qual os ecos daquela voz poderosa ainda retumbavam em suas mentes. Ninguém sabia quanto tempo viajaram ou para onde iam. Então, com uma sensação parecida com um soco no estômago, eles pararam, reaparecendo de repente no espaço real. Os orcs cambalearam até as escotilhas, olhando para fora e ofegando de surpresa. Eles estavam cercados por naves espaciais de vários tamanhos. Mas não havia como confundir o modelo de naves tão rústicas e parecidas com latas de sucata. Killraker havia se materializado exatamente no meio de uma frota orc. Recentemente, Killraker era uma embarcação imponente. Seus cascos tinham placas de ferro sobrepostas, torres, convéses de canhões e vários armamentos. No entanto, depois que a frota imperial abriu vários buracos na barriga da embarcação, explosões em cadeia fizeram o resto. Os destroços de Ghazghul começaram a se espalhar pela nave, reparando brechas no casco interno e consertando os canos, que liberavam gases nos corredores. Os orcs, liderados por Ergok da Slayer, provavelmente acharam o Killraker lixo espacial ao chegar com sua frota. Pensando que alguns saqueadores Death Skulls ou Mechs enlouquecidos estavam só cortando pedaços de velharia. A bordo, Ghazghul não se importava com os reparos no casco, mandando os Mechs consertarem o teletransportador danificado. Enquanto eles se apressavam, o profeta de Gorko e Morko preparava seus grupos de abordagem. Era fácil identificar onde o maior orc estaria. Acima deles, no centro da frota, havia um enorme Hulk espacial. Tanto trabalho foi colocado naquela nave que agora ela parecia uma fortaleza orc flutuando no espaço. Sabendo que sua vantagem era o elemento surpresa, Ghazghul confiou na sorte e se teleportou às cegas, como se fosse guiado pelas grandes mãos verdes de Gork e Mork, Ghazghul e um grupo dos seus nobres mais brutais. Seus brutamontes apareceram em um clarão verde na sala de comando do Senhor da Guerra Ergok, e a ação que se seguiu foi rápida e sangrenta. O convés logo se encheu de corpos mutilados antes que pudessem se recuperar do choque. A maioria dos guarda-costas de Ergok foi morta, e Ghazghul arrancou Ergok do trono e o espancou até deixá-lo inconsciente.
E assim começou uma nova guerra. A nova frota de Ghazghkull, a frota de Ergok, já era considerável antes da chegada de Ghazghkull, mas cresceu exponencialmente quando o profeta de Gork e Mork assumiu o comando. Como todas as criações feitas pelos orcs, era uma bagunça anárquica. A maioria das naves era totalmente construída a partir de destroços descartados, saqueados dos confins da galáxia. Algumas naves de outras raças foram recuperadas e aprimoradas pelos orcs. Elas chegavam de toda a galáxia, algumas até de épocas distantes, encontradas à deriva na disformidade. Mesmo naves iguais no mesmo esquadrão raramente eram comparáveis, pois cada uma sofrera reformas e adaptações improvisadas com sucata disponível. Os peles verdes não consertavam, apenas remendavam as coisas. E nenhum mech nunca ficava totalmente satisfeito. Sempre achava que podia adicionar mais um convés de canhões, um míssil, um silo, um tubo de torpedo ou qualquer outra geringonça de tiro aqui ou ali. Naquela armada improvisada, 2 orgulhosos e pesados cruzadores de batalha martelo já haviam enfrentado encouraçados imperiais e vencido. 6 cruzadores de morte e naves do terror formavam as maiores embarcações. À frente, seguia uma onda de pequenas embarcações, muitas quase sucatas motorizadas, mas ainda assim mortais, apesar da aparência decadente. O orgulho da frota era o Space Hulk de Ergok, uma nave estelar de combate com poder de fogo quase igual ao de toda uma frota imperial de batalha. Construindo uma nova guerra. Senhor da Guerra, o Império de Ergok havia crescido tanto que levou semanas para Ghazghkull atravessá-lo. A maioria seguiu o profeta de Gork de bom grado. Alguns casos teimosos só entenderam a sabedoria de seguir Ghazghkull após exemplos sangrentos. Ao recobrar a consciência, Ergok, o matador, virou líder entre a multidão de Ghazghkull, facilitando o recrutamento dos demais exércitos. Se a galáxia fosse incendiada pela energia da guerra, seriam necessários muito mais orcs. Os orcs são uma raça prolífica presentes em toda a galáxia. Seria trabalho para 1 milhão de vidas buscar cada território dos verdes e viajar aos muitos lugares onde eles se reuniam como força dominante. Incontáveis luas, planetas, campos de asteroides ou destroços espaciais à deriva no vazio entre as estrelas. Como Ghazghkull sabia, tal viagem não era necessária para todos, pois os orcs eram chamados pelo poder do Wa. As guerras de Ergok atraíam um fluxo constante de peles verdes, novos recrutas que respondiam ao chamado da luta, das viagens espaciais e de batalhas maiores. Sob Ghazghkull, esse filete se transformou em uma enxurrada, enquanto multidões de peles verdes corriam para se juntar à frota. Agora eles buscavam um propósito. Com hordas de orcs sedentas por batalha, Ghazghkull guiou a frota ao território Orca. Seu cérebro moldado pela guerra sentiu ondas distantes de energia verde vindas do longínquo Octarius. Boatos haviam chegado sobre um novo líder daquele reino, e era a intenção de Ghazghkull tomar para si o título de supervilão de Octarius, porém o que ele encontrou quando chegou lá era ainda melhor. A Guerra Octariana. Octarius havia sido território orc por muitos milhares de anos. Não era um subsetor tão atrasado quanto onde IRK tinha estado. De tempos em tempos, um líder surgia, convocava uma guerra e liderava invasões para destruir partes da galáxia. O antigo senhor da guerra, Gorsnik Magash, correu para se juntar a Ghazghkull no setor Galgota e hoje lidera muitos orcs em Armageddon, mantendo sua posição nas Terras Mortas. Após a saída de Gorsnik, um novo líder logo assumiu o poder e reivindicou o título de supervilão de Octarius. Um senhor da guerra Descal chamado Zog Dente de Aço, apesar de seu uso abundante de tinta de guerra azul, o reinado de Zog Dente de Aço até agora não tinha sido de sorte. Os tiranídeos retornaram, invadindo o território dos ORQs e consumindo planetas ricos em biomassa conforme avançavam. A batalha se espalhou por todo o setor. Seu epicentro estava diretamente focado em Octaria, o mundo central do território dos Pele Verde. Todo o megacontinente de Octarius era um campo de batalha onde ambos os lados despejavam suas forças. Mas os orcs do supervilão, fortalecidos por sua dieta de guerra, finalmente encontraram um adversário à altura.
A frota Rush Leviatã evoluía e ganhava vantagem, inundando o planeta com reforços e enviando mais ninhadas de feras assassinas ao combate incessante. Em toda a Octaria, os orques foram obrigados a se refugiar em fortificações de sucata. Parecia ser apenas uma questão de tempo até que os tiranídeos desabassem, cada uma das fortalezas improvisadas. Então o Uagasgo desceu sobre os céus infestados de esporos. Inicialmente, os orques do supervilão pensaram que as rochas em chamas na atmosfera eram um novo inimigo por toda a Octaria. Elas pousaram, abrindo buracos nos céus cheios de gárgulas e atropelando as hordas que rastejavam no chão. Porém, dos asteroides não saíram tirânidas cobertos de gosma e quitina, e sim mais orques que avançaram contra os tirânidas. Enquanto as próprias rochas disparavam munição de grosso calibre, os Pele Verde, atrás de suas defesas improvisadas, soltavam rajadas de gritos e uma chuva de fogo de apoio. Então vieram passos pesados que faziam o chão tremer de criaturas imensas que se aproximavam. A mente da colmeia percebeu a chegada dos novos invasores. A resposta dos tiranídeos foi assustadoramente rápida. Horrores corpulentos com membros em foice e bestas gigantes avançaram para enfrentar a nova ameaça de Pele Verde vinda dos céus. Os cantos estrondosos dos orques de Octaria morreram em suas gargantas, pois eles sabiam que esses colossos imponentes haviam sido mantidos em reserva, guardados para o golpe final de morte quando as defesas dos orques fossem rompidas. Esses monstros teriam chegado agora, os recém-chegados seriam despedaçados, pois não haveria esperança para a infantaria em campo aberto. Para sua surpresa, o ar brilhou quando teleportadores começaram a trazer mais reforços. Por toda a Octaria, os locais de pouso nas rochas crateradas agora brilhavam com luzes sobrenaturais. Após cada clarão, mais e mais tropas apareciam, e não eram apenas infantarias surgindo com armas. Gorconautas barulhentos e pisoteadores concentravam seu poder de fogo nos inimigos maiores, enquanto aos seus pés, bandos de garotos queimadores se espalhavam a cada disparo de suas armas, lançando labaredas de fogo vermelho que fritavam instantaneamente as criaturas menores, em meio às multidões que avançavam. Numerosos estandartes e totens rústicos eram erguidos pelas tropas recém-chegadas ou no topo de vagões de batalha barulhentos. Os orques de Otária viram os símbolos e souberam quem havia chegado a Gargates, a capital improvisada do superdemônio. Ghazghkull Tracker em pessoa apareceu por um teletransportador. Ele liderou o ataque à frente de seus brutamontes, enquanto eles avançavam contra os serpenteantes vorazes que começavam a minar as primeiras linhas de defesa. Para os Pele Verdes que assistiam, esse enorme senhor da guerra em mega armadura lutava ferozmente. Como Gork, ele surgia e sumia na carnificina, mas era fácil de identificar. Uma aura de brutalidade verde o envolvia, e ele esmagava os inimigos com tanta força que membros, cabeças e garras voavam em arcos de sangue. Ao seu redor, ele se movia como uma força elemental e destrutiva, uma onda de destruição de um só orc. Sua atiradora personalizada matou. E a cada golpe, a garra de poder de Ghazghkull cortava vários inimigos ao meio, em cada movimento. Do balanço do seu cotovelo, ao pisar de seus pés, revestidos de ferro, rachava a armadura semelhante a uma carapaça dos tiranídeos e fazia mais deles caírem, debatendo-se em seus estertores de morte no chão encharcado de sangue. Então, o inacreditável aconteceu. A paisagem coberta de corpos aos pés de Ghazghkull pareceu se dobrar e inchar para cima. Então Ghazghkull desapareceu. Um Morlock havia chegado e rompeu de baixo, e quando sua massa rompeu a superfície, a criatura se enrolou sobre si mesma como uma serpente hedionda e constritora. Essa era a maior dessas criaturas. Todos os orcs presentes já tinham visto o mais mortal de seus descendentes, que já rastejou pelo subsolo ou apareceu à luz do sol. O grito triunfal que irrompeu da boca escancarada da fera distorceu o metal e fez orcs a quilômetros de distância caírem e taparem os ouvidos, mesmo antes que seu grito de vitória terminasse. No entanto, algo tinha dado errado. O Borlock se contorceu, jogando seu peso de um lado para o outro de tal forma que parecia que o próprio mundo tremia. Então a besta estremeceu, contorceu-se em convulsões, torcendo sua poderosa carcaça em arcos. Uma protuberância antinatural se formou em seu abdômen e de lá surgiu uma garra de energia. Sob céus ensanguentados e vísceras cobertas de gosma, tiros ampliaram o buraco de onde Ghazghkull emergiu, saindo do ventre da besta. O mais poderoso senhor da guerra, Orc, rugiu sua vitória aos céus, um grito aos Pele Verde e um desafio para todos os demais vivos.
Depois disso, nada podia impedir os orques de cantarem o nome de seu senhor da guerra, os Pele Verde da Guerra. Ghazghul entrou em fúria, cortando, atirando e matando num frenesi insano. De trás das paredes de ferro velho, os orcs de Octária irromperam para se juntar. Até mesmo Zog Dente de Aço, o super-vilão de Octários, estava cantando o nome de Ghazghul, enquanto ele metralhava a parede viva de tiranídeos que tentava conter o ataque dos Peles Verdes. Uma grande carnificina começou, e ela só terminou quando Octária ficou livre das criaturas de Leviatã. Outro Armagedon, Octária, foi completamente limpa dos tiranídeos. Após a demonstração de poder, todos os seguidores de Zog se uniram a Ghazghul. Orques de vários anos-luz de distância chegavam todos os dias em maior número. Isso era uma boa notícia, pois os relatos trazidos pela frota de Ghazghul falavam de uma enorme nuvem de biosaves já a caminho. De alguma forma, a alta frota Leviatã havia sentido a concentração de riquezas de biomassa em Octaria e, por isso, enviou ainda mais de seus tentáculos em direção àquele setor. Naves colmeias já lotadas, com bestas armadas para atacar. Embora Ghazghul tivesse pouco tempo para se preparar, ele aproveitou ao máximo. Mecânicos soldaram de volta paredes de ferro ou remendaram buracos corroídos por ácido. Outros instalaram novos canhões e armas antiaéreas, integrando melhor as rochas à defesa. Sob o olhar atento de Orquimedes, algumas melhorias elegantes, desde plataformas de teletransporte até foguetes POSA, dariam aos alienígenas intergalácticos algo novo para enfrentar. Se é que algo, essa batalha parecia ainda maior que a de Armagedon. Já os céus começaram a escurecer, enquanto uma enorme e ameaçadora sombra cobria as estrelas acima. Ghazghul olhou para cima e exibiu seus dentes pontiagudos em algo próximo de um sorriso, o máximo que conseguia. Esta guerra estava apenas começando.